Boa noite. Boa noite, Bela, Camille, tá? Tudo bem? Guardar os demais entrarem. E o João também, parceiro aí, que estará aí também conduzindo hoje o Evangelho no Lar. E aí, João, boa noite. Vamos lá, deixa eu convidar aqui o João. Mandei já o convite, tá, João? Esperar ele aceitar. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver aqui. Boa! E aí, João? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Bom, vamos para mais um Vamos Evangelho no Lar. para mais um aqui. Isso aí. Só um minutinho, João. Tô sozinho com o pequeno aqui. Não, tranquilo, faz parte. Só vou mudar aqui para ele aqui já. Só um instante, Tá João. bom. Boa noite, Flávia. Marina tá aí também. João, acho que Oi, podemos começar. podemos começar então? Podemos. Renato, boa noite. Vamos lá então? Vamos. Você começa com a prece para nós hoje, João, fazendo Bora, favor? vamos começar. Então, né, eu peço aí que lembrar, né, João, todo mundo aí que tiver um copo d'água, que coloque também o copo aí ao longo da live. Essa água vai ser fluidificada e após a nossa reunião aí, vocês podem estar bebendo essa água que tem certeza aí que vai ser uma água de refrigério, uma água de bênçãos, de limpezas aí, tá? Então, sempre, todas as terças-feiras, estaremos aqui às 19h30. E vocês podem fazer, né, esse rito, esse ritual de colocar uma água aí com vocês para estarem sendo abençoadas, tá bom? Então, iniciando aí o nosso Evangelho lá, estamos aí com esse propósito de falar sobre o livro do Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. E hoje aí é sobre o capítulo 2. Então, nesse momento, fechem seus olhos, né, elevem seus pensamentos, suas vibrações. E eu peço neste momento, né, que o Espírito de luz, fraternidade amiga, venha estar com a gente nessa noite. Que Jesus venha estar aqui também, nos abençoando, nos guardando, abençoando essa live. E que o propósito dela venha chegar ao coração dos lares das pessoas que estão aqui nos assistindo, seja agora, seja depois. Que venham estar sendo abençoadas, venham estar sendo tocadas, venham estar sendo curadas. Que venham sair daqui dessa live diferente de uma forma boa, diferente de uma forma leve. Neste momento eu peço, a hora que abençoe, né, a vida do João e a minha vida também, que nós possamos ser esse canal da palavra de Cristo, esse canal da palavra da espiritualidade, dos nossos amigos de luz, para que chegamos aí nos corações de cada um que está, né, nos escutando nessa live neste momento. Em nome de Jesus, que assim seja. Acho que o Pai Nosso também, né, João? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos começar, João? Vamos lá. Vamos dar início Vamos. à nossa tarefa da semana. Dando continuidade, né, João?
desse livro, Palavras de Vida Eterna. E o título hoje é Cresçamos para o Bem, é o capítulo 2. Ele começa assim: Por que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus? Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, em João, capítulo 3, versículo 34. O texto começa assim: Observa a generosidade das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desses ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reserva, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Perfeito. Então, esse é o texto no qual nós vamos fazer o nosso evangelho aqui, né? A ideia de quando nós trouxemos o evangelho, retomamos, né, o evangelho aqui, é justamente para a gente fazer esse momento de reflexão em cima de um texto que possa melhorar o nosso desenvolvimento espiritual e, consequentemente, por a gente estar encarnado, existe também uma melhora material, né? Não quer dizer de conquistas de bens, estou falando de desenvolvimento como pessoa aqui no plano físico. E aí, eu passo a bola para você, João. O que te chamou a atenção nesse texto? Vamos conversar um pouco e partilhar com o pessoal que está online. Perfeito. João, assim, a primeira parte, né, ele já fala, né, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, né, aqui fala muito claramente de Jesus, né, que Deus enviou, né, o seu Filho, né, para essa terra, para também passar pelas provações que nós passamos, e a ele foi dado, né, e a ele foi dado todo o entendimento, a sabedoria, mesmo sendo homem. E ele fala assim que Deus, ele não dá por metade aquilo que é dele, né? Ele não dá por metade, ele não faz concessões, né, por aquilo que é das suas boas novas, daquilo que é as suas bênçãos. E isso me chamou a atenção no sentido assim, se Deus fala que nós somos seu filho, e ele enviou o seu filho como, né, sendo o representante dele aqui na Terra, e ele fala que ele não deu por medida, não deu por concessões, nós que também somos filhos de Deus, nós também temos acesso, né, ao livre acesso a essas bênçãos, acesso aos dons, às boas aventuranças. Só que nós constantemente, infelizmente, estamos nos afastando muitas vezes de Deus. Estamos nos afastando muitas vezes dessas bênçãos, dessas abundâncias que estão aí para nós, para ser usado para bênção na vida também das outras pessoas, para usar esses dons, usar esses talentos, essas boas aventuranças, né, que são dadas, a gente afasta. Muitas vezes por ser humanos demais. Por estarmos olhando aqui pelas aflições do nosso dia a dia, e não é esse o propósito, né? Você falou muito bem falado, né? Nós estamos aqui nessa encarnação para aprender, mas nós estamos também nessa encarnação para lembrarmos que também nós somos espíritos, nós somos essência divina.
nós temos que aprender a cada vez mais a nos reaproximar da nossa essência divina, né? Porque Deus colocou aí todas as bênçãos dele. Acho que no texto ali, logo em seguida, ele fala, né, que tudo infinitamente doado a todos, está tudo liberalmente repartido, né? Que é só a gente olhar para a terra, para a natureza, para tudo aquilo que, independente das mãos humanas, vamos tirar aí, né? Ele cita até o ar puro e sem medida. Deus nos deu ar puro, né? Deus nos deu ar para a gente respirar, para a gente ter esse fôlego de vida. Agora, se nós estamos poluindo, se nós estamos tornando esse ar impuro, é nossa culpa, é nosso lado humano, Ô, João, né? eu vou aproveitar, concordo Perfeito. com tudo isso que você está falando, tá? É só para a gente eu ir acompanhando seu raciocínio e também a gente poder falar, porque tem muita coisa nesse trecho aí que você citou que vale a pena a gente trocar uma ideia um pouco mais profundo, né? E quando você falou justamente do trecho que foi da onde que Emmanuel se inspirou, vamos dizer assim, né, para estar descrevendo, a gente percebe, né, um, o Emmanuel ele tem essa capacidade, a gente vai perceber nos textos dele, de enfatizar e com uma certa propriedade para falar e até uma autoridade para a gente prestar atenção nessas situações de origem divina, né? O que vai ser discutido abaixo. Então ele dá essa chamada para abrir um pouco um trecho para a gente ter ideia do que vai ser falado. E quando a gente linka o trecho da Bíblia com o título, né, Cresçamos para o Bem, fica claro, né, que o exemplo que a gente vai dar e que vai ser discutido é tudo voltado para a origem divina dessas palavras, né? E aí daí ele parte, né? A segunda, eu dividi mais ou menos umas 7 partes esse texto para a gente conseguir aproveitar bastante a riqueza toda que ele tem. E a gente pega essa parte da natureza, qual você também está falando, ele falou isso no primeiro capítulo e está usando aqui novamente essa questão da generosidade divina da natureza para conosco, né? Que ele mostra toda essa abundância que existe aqui no planeta disponível para nós e aonde que facilita a nossa compreensão do tamanho da grandeza da generosidade com Deus para com todos, né? Independente de onde nós estejamos nesse momento, a gente consegue perceber, quando a gente olha para a natureza, a presença de Deus. E ele não nos cobra nada por isso, né? Verdade. É Ele gratuito. convida a gente para estar pensando, né, em cima. E ele fala, né, que ele não põe nenhuma restrição, né? Eu acho que quando ele pega e fala, enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Então, por mais que a gente cometa os nossos erros, que nós estamos em evolução, a gente entende que é o mesmo, que percebe, né, que tem uma compaixão por parte dele perante todos nós, né? Verdade, João. Deus é amor, né? Ele é amor em sua mais pura essência. Essa frase, né? Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Isso acho que é um dos maiores exemplos de amor para conosco, né? Ele dá de igual para igual. Ele não olha se esse é rico, se esse é pobre, se esse é mais inteligente ou se esse partilha de pouca inteligência. Está de acesso, né, à sabedoria, o conhecimento, às abundâncias divinas para todos. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que eu acho muito interessante, que por todo lugar que ele vai, às vezes até no momento que ele está passando por algumas crises, por algumas coisas que ele posta, ele escreve a seguinte frase que sempre me chamou a atenção: Deus está em todo lugar. Ele posta uma foto, você está vendo prédios, você está vendo ali situações que a gente vai olhar às vezes com olhar humano, ele vira e posta: Deus está em todo lugar.
Eu acho que a natureza, ela revela, né? Ele fala muito isso, né? Que a natureza, ela revela a glória de Deus. O amor de Deus está em tudo. E se está em tudo, todo mundo tem acesso. Seja a pessoa que não tem acesso ao conhecimento, à internet, ou o que for, mas a natureza, ela vai revelar para ele, para essa pessoa, que Deus é amor, né? E que as bênçãos dele, os dons dele estão sendo compartilhados, estão dando oportunidade para todos. Só que muitas vezes nós não estamos olhando com esse olhar de atenção, não estamos entendendo qual que é o dom, né? O que Deus deu para mim, para que eu possa estar usando nessa vida, para que eu possa ajudar o próximo. Será que eu estou olhando os detalhes? Né? Então, acho que essa parte me chamou muita atenção nesse ponto. Né? Ele fala, nota na terra em torno de ti. Olha ao redor, como tudo revela a glória, né? Como tudo revela a Deus. E nada nos é cobrado por isso, né, João? E nada, é isso que é interessante, e nada nos é cobrado sobre isso. Eu estava vendo aqui, João, eu sempre gosto de pegar a passagem, aí eu gosto de ler o pretexto, né? Eu gosto de ler o que estava antes ali na Bíblia, né? Ali estava contando sobre um questionamento dos discípulos de João Batista, quando ele olhava, né, olhavam para as ações que Jesus estava fazendo, e ele questiona, né? Ok, ele também está batizando, e você? E aí João responde: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Esse é o versículo 27 do João 3 também, que é o que nós estamos falando. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Que eu acho que o que passa é isso, né? Que Deus em nós ele tem que ficar mais importante. Que o trabalho que ele tem para nós, aquilo que foi nos dado de graça, tem que ser mais importante, porque nós, quando somos, né, semelhança de Cristo, então nós somos também amor, nós somos compaixão, nós somos caridade, nós somos ajuda ao próximo. Então, que ele aumente e eu diminua. E quando falo eu diminua, meu lado humano, meu lado, minha sombra, aquilo que me faz não enxergar os detalhes, né? Aí ele continua, que aí é a passagem. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E que vem da e a- o que quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Ou seja, está tudo aí sendo revelado. Mas muitas vezes nós nos fechamos, não entendemos qual que é o dom de Deus que foi nos dado, qual que foi a oportunidade da gente compartilhar com o próximo. E aí ele fala: quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu espírito sem medida. E olha que interessante, o último, que aí eu vou perguntar para você, João, que você entendeu. O pai ama o filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Ou seja, quem se afasta da luz, quem se afasta disso que Deus nos dá de graça, né? A gente vai penar, vamos ter que vir em outra encarnação e aí ter que reaprender novamente. Cada vez mais a gente vai se afastando do propósito. Reforça bem, né, quando você pega a passagem inteira de João, esse detalhe, né, que Deus dá o Espírito, não lhe dá a Deus o Espírito por medida, né? Você não mede o amor, você não divide o amor, você Uhum, multiplica eles, ou existe ou não existe. Então tem coisas que são bem cartesianas, né? E aí a gente trabalha. Dando continuidade, João, no texto aqui, na próxima parte, que eu vou chamar assim, que é a parte onde que ele fala, né? Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. E aí a gente já começa a ter uma ideia do que nos aguarda no futuro, né? Então, quando ele explora aqui e fala que essa generosidade, ela está aqui disponível para nós, mas também ela está disponível lá no reino uhum. espiritual, né? Então, as coisas que às vezes a gente não consegue compreender aqui, lá já está muito mais
esclarecido. Então, ele fala, as portas da sabedoria e do amor já jazem constantemente abertas. Então, pelo que a gente entende da doutrina dos espíritos, a gente pega principalmente a lei do progresso, que tudo está em evolução. A gente imagina que lá no plano espiritual nós não temos as muletas que nós temos, as máscaras que nós temos aqui no plano terrestre. Então, tudo é aberto, não tem como a gente se esconder do que a gente é. E quando vai para lá e tudo já é mais desenvolvido, fica mais fácil de compreender algumas coisas que se passam aqui no plano físico, né? Que a gente às vezes se questiona por que de estar acontecendo algo conosco, as diferenças que existem aqui no plano terrestre, né? E tudo, quando a gente relaciona esse trecho do texto, vai de encontro com o que fala a lei do progresso, né? E ele nos encoraja a todo tempo a essa renovação pessoal. Perfeito. E isso está de acordo com a lei do progresso, que é a evolução constante. Quando a gente pega o próximo, que ele dá continuidade e fala, no entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente, né? Como que nós estamos utilizando os recursos, né? Principalmente os espirituais, que já estão esclarecidos para a gente, e como que a gente tira proveito, e qual que é o esforço que nós temos feito pessoalmente para conseguir aproveitar tudo isso que está disponível gratuitamente para a gente, né, João? Perfeito. O que você achou desses dois trechos aí, desses dois parágrafos, João, que o texto fala? Você tem alguma coisa aí para acrescentar? Você foi muito feliz, João, porque quando eu olho assim para essas duas partes, ela me remete muito aqui. Mas como então nós podemos, né, progredir, né, nessa vida e chegar mais perto, né, daquilo que Deus, né, planejou para nós, da essência, nossa essência divina? E aí me via muito assim pelo amor, né? E quando nós falamos amor, então é tudo aquilo que o amor traz, amor para com o próximo, amor conosco mesmo, né, de nos amar. E aí eu fui pesquisar uma palavra e veio Colossenses 2, que também está dentro do Novo Testamento. Colossenses foi uma carta, né, de Paulo, e ele fala assim, para que seus corações, no versículo 2, Colossenses 2, versículo 2, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento dos mistérios de Deus e Pai e de Cristo. E quem estão escondidos todos os tesouros, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E aí depois ele fala lá no 9 e no 10. No 7 aqui. 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, ou seja, de coisas humanas, coisas terrenas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do homem e não segundo Cristo. Aí 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E aí que falou assim, né? Então, se Deus nos dá todos os tesouros da ciência, da alegria, da compreensão humana, a gente só consegue acessar ela por meio de amor. E ele ainda fala, por meio de amor por Cristo, porque Cristo veio e nos ensinou que é possível. É possível colocar a cara a tapa quando alguém vem dar um tapa aqui, ele fala, não, coloque a outra. Ele vira e fala, amai-vos os seus inimigos, orai por eles. Né? Então, quando nós falamos que nós precisamos ser próximos de Cristo, então a gente precisa agir pelo amor. Agindo pelo amor, a gente vai estar acessando os tesouros da sabedoria e da ciência, que é justamente o que fala aqui.
nessa parte. As portas da sabedoria, do conhecimento, do progresso, de a gente cada vez mais estar nos aproximando da luz, elas estão abertas. Só que muitas vezes elas estão longe da nossa compreensão, porque a gente fica olhando aqui só pro lado aqui material. A gente esquece que nós somos espíritos, que nós viemos para cá para evoluir. Eu escuto isso várias vezes nas entidades lá da casa falando. Vocês muitas vezes esquecem que vocês são espírito, que vocês não são carne. Vocês estão em um corpo, né? Porque nós para cá precisamos, né? Viemos aqui como, né, neste corpo, nessa carne, para termos a vivência e aprendermos com isso. Mas nós somos espírito. E em espírito, nós precisamos cada vez mais aproximar dessa evolução, desse progresso. Foi isso que eu peguei dessa parte, João. Beleza. Então, dando continuidade aqui a mais um trecho, a gente pode discutir, ele é bem curto, mas é bem profundo, né? Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Aqui a gente já percebe, fazendo uma analogia aqui com as questões da doutrina, né? A questão da lei de causa e efeito, da responsabilidade individual, da importância do trabalho, do esforço pessoal para o crescimento espiritual. Então, essa parte aqui, a gente fala que não tem como a gente transferir para as pessoas, né? É nosso. E como eu vejo isso, né? Eu vejo que Emmanuel, nesse momento, ele faz um incentivo para nós, né? A ideia é incentivo ao estudo, à observação, ao trabalho. Ele nos encoraja a isso, para buscar, né? E sempre para o bem. E tudo isso a gente, quando pega essa parte do estudar, do observar e trabalhar, a gente observa que essa dedicação e o empenho nessas atividades, vamos dizer assim, é que nos vai levar a um crescimento espiritual. Não tem como a gente querer sair do lugar se a gente não entender para onde que a gente está indo, estudando, observando e colocando em ação também. Não adianta a gente ficar aqui lendo o Evangelho, conversando sobre a doutrina, se a gente não partir para ação. E aí ele nos chama nesse trecho, que eu acredito, para esse cuidado, né? O que você acha, João? Concordo. Somente com a sua fala final, que nós temos que ir para a ação. Eu sempre, né, eu trabalhei com consultoria, João, e para você ser consultor, você vai ensinar muitas pessoas, você vai lidar com muitas empresas, enfim. Então você precisa transmitir conhecimento. E aí eu sempre nos treinamentos eu viro e falo assim, pessoal, acho que o maior pecado que a gente pode cometer nessa terra é quando nós temos algum conhecimento, temos algum dom, temos algo que nos foi dado ou que nós estudamos também para isso, que seja o talento que for, e a gente não usa para ensinar o próximo. A gente coloca isso internalizado em nós de uma forma às vezes até egoísta, né? E ficamos com esse dom, esse talento aqui enterrado, né? Sem compartilhar com o próximo, sem ajudar. E muitas vezes as pessoas com uma palavra sua de conforto, uma palavra de conhecimento, às vezes você simplesmente contar uma experiência sua que você passou, você pode estar ajudando a pessoa sem perceber. Às vezes uma conversa simples na rua, uma conversa simples num tomado de café. Hoje aconteceu isso, hoje eu estava com minha cabeça com algumas preocupações e do nada, assim, eu fui tomar um café no trabalho e a moça nem... Eu virei, ela falou assim, tudo bem? Aí eu, bom demais. Aí ela, bom demais, ó, isso que é bom. Porque não é bom, é bom demais. Que bom que você, independente das coisas que estão acontecendo, você tá ainda com a esperança de que as coisas são boas demais. Aí ela virou e falou assim, a gente não pode esquecer que os nossos pensamentos, eles moldam, ela falou, do nada, eles moldam o nosso comportamento, né? Então, se a gente está muitas vezes preocupada, vai moldar o nosso comportamento de uma forma de preocupação, e a gente vai agir por essa preocupação. E ela simplesmente falou isso e foi embora. É onde Então, naquele momento... Hã? É onde que eu acredito justamente nessa questão da lei de causa e efeito, né? As consequências, né? Eu acredito muito assim que ela foi ali usada pelos espíritos amigos, por quem for, pelos dons mediúnicos que foram dados para elas, não sei, só sei que naquele momento era exatamente aquilo que eu estava precisando escutar.
sabe? E ela simplesmente deu as costas e foi embora. Talvez ela nem vai lembrar nesse momento, mas para mim marcou. Então isso me chama muita atenção, João, porque Deus nos dá os dons. E ele nos compartilha de acordo também. E nós estamos aqui nessa terra, nesse momento dessa encarnação, com aquilo que nós somos capazes, né? Que Uhum. programamos lá atrás, capazes de usar. Mas será que nós estamos usando também para compartilhar e ajudar o próximo? E aí ele, nesse momento, ele fala, né? Estuda, observa. Eu poderia não ter observado o que ela falou. Trabalhe e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. E aí, quando eu fui olhar para essa parte, eu lembro isso, e na Bíblia ela fala no Novo Testamento, João, sobre os dons, sobre aquilo que Deus nos dá. Lá em Romanos 12, que também é de Paulo, também é uma carta de Paulo para os romanos, e aí, de novo, você permitir que eu ler, ele fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradado a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Ah lá, de novo, o entendimento. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo em nossas voltas, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos ficar conformados, ficar aqui parados, porque a gente não vai conseguir aproveitar essa boa vontade de Deus. Aí ele continua: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, que ajuda, use seu dom em exortar, em ajudar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E aí ele, para encerrar essa parte aqui desse momento que eu tô falando, João, Uhum. Tá? muitas vezes a gente fica, eu vejo lá, vamos lá usar o nosso pai de santo, né, Murilo, tem lá com, ele é extremamente aberto, ele tem a mediunidade, né, que nós falamos aqui, extremamente aberta, ele vê, ele não sei o quê, e aí quem que sou eu? Eu não tenho dom, não vejo espíritos, eu não converso, não tenho essa liberdade. A gente acha que por conta disso a gente não pode ser usado, ou acha que isso nos faz menor. Pelo contrário, cada um foi repartido para nós aquilo que nos convém, aquilo que nos é dado por Deus. Só que será que a gente está usando? A gente fica às vezes olhando para o próximo e por conta disso a gente nos trava, sendo que a gente pode ser usado de várias formas, esses dons que Deus nos deu. Ele vira e fala: se seu dom é ensinar, ensine, mas estude o que você está ensinando, né? Se seu dom é ser misericordioso para com o próximo, então que haja com amor, sabe? Se a espiritualidade ela vem falando algumas vezes comigo, ela vira e fala assim: se passou por muitas situações, João, você passou por muitos problemas, você passou por muitas situações, mas passou. Agora use isso para ensinar o próximo para que ele não passe, né? E aí acho que essa é umas coisas que eu fiquei feliz por conta dessas lives, que é o momento da gente vir aqui e repartir esse ensinamento, falar das nossas experiências também, porque se nós passamos, muitas pessoas não precisam passar pela mesma coisa, né? Mas use esse dom, use aquilo que foi dado, mas estude, para que Tem que você fazer não uma use de parte. forma errada. E porque no próximo trecho ele dá uma orientação para a gente, né? Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando a ti mesmo. Isso aí. Então, o que a gente pega disso, né? É o que a gente escuta toda vez na doutrina, em qualquer casa que a gente for, é a questão da caridade, né? Uhum. A importância da gente tá auxiliando o próximo. Então, isso aí é uma base de todas as casas, né? E outro ponto também, que é a questão do livre-arbítrio, que a gente faz o que a gente que a gente deseja, né? Então não é nada obrigatório. Tudo que a gente está falando aqui, cada um vai tomar a sua decisão
E o texto ele só sugere se é necessário a gente renovar alguma coisa da gente para o bem ou não. Cabe a cada um de nós. Quem somos nós para estar falando isso do próximo, né? A gente ter esse cuidado. Perfeito. Não é, às vezes a pessoa gosta do que ouve, escuta alguma coisa legal no centro e, fulano tinha que estar aqui. Não, quem está aqui era você que está aqui. Se o fulano tivesse escutar, ele estava aqui presente e estava escutando. Então, é uma chamada mesmo para transformação, né? Mas é uma transformação pessoal. Aí sim, então, nos dada essa possibilidade de estar ampliando essa visão. E a gente que tem que entender esse chamado, né, para essa renovação pessoal. Exatamente, é ampliar a visão, né? É saber olhar para si, para quem você é, para aquilo que foi dado, mas é também saber observar, né? É abrir, ampliar. Eu vejo muito essa parte do, sabe o cabresto, né, do cavalo, que eles ficam assim? Muitas Uhum. vezes a gente, por religiosidade, por ideias pré-concebidas, a gente falou muito isso na live anterior, né, João? É, Por estar olhando, Paulo fala isso, né? Parem de olhar para as coisas terrenas, porque isso faz a gente olhar assim. Então, se a uma gente visão olhar limitada. dessa, fica limitado. Amplia a visão. Só que ampliar a visão é buscar conhecimento, é estar numa live aqui aprendendo, é se colocar numa forma de humildade, é reconhecer que sim, você é criatura de Deus. Então, se você é criatura de Deus, Deus compartilhou com todo mundo da mesma forma os acessos a esses dons. Então, você sim pode ajudar da sua forma. Seja tocando violão, seja cantando, seja igual essa moça falando sobre uma palavra, seja apenas escutar alguém que está ali precisando ser escutado, né? Ele fala, isso é um dom também, né? Então, todo mundo é capaz de ser esse canal, né, de Deus, da espiritualidade para ajudar, mas também se ajudando, né? Se você se ajuda, se você olha para si, olha para essa evolução que você falou, né, para essa lei do progresso, você também está ajudando a humanidade a cada vez mais o amor operar. Né, a gente vai sair desse mundo aí de respiração em prova para o mundo, né, que é falado lá por Allan Kardec, um mundo de regeneração, um mundo onde o amor vai prevalecer. Só que para isso a gente precisa cada um pegar um braço do outro, ajudar, usar seus dons para o bem, para que a maior quantidade de pessoas estejam pelo amor e não pela dor Isso mesmo. nessa terra, né? Concordo. E o finalzinho do trecho aqui do estudo, do último parágrafo, ele fala, né? Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a percepção dos dons de Deus. Sim. Então, a gente percebe que cada alma aqui encarnada, ela tem o seu histórico, o seu conhecimento de tudo que foi adquirindo. Por isso que ele chama a gente, né, para estudar, observar e trabalhar, porque tudo que a gente fizer nessa vida irá voltar junto da gente nas próximas, né? E aí, isso tudo faz com que a gente consiga expandir, né? E a gente consegue beneficiar dessas concessões que Deus nos proporciona, né? Que foi falado lá na... Por que algumas pessoas não conseguem entender essas belezas da natureza, onde que explica muito para a gente? Porque não se abre, né? Não se É abre. justamente essa questão da visão. E a doutrina, ela nos ensina tanto na questão da lei do progresso, que fala que nós estamos em constante evolução, quanto também a pluralidade das existências, né? A questão da reencarnação, ela é muito forte nisso aqui, porque muito do que nós somos hoje, nós trouxemos de vidas passadas e escolhemos vir aqui para justamente trabalhar em cima onde nós podemos ter errado numa vida passada e agora nós estamos tendo a oportunidade de poder fazer diferente. E aí a gente está conseguindo fazer algo um pouco melhor hoje do que nós somos ontem. Perfeito. A gente tem que ter essa reflexão, né? O texto lá de Santo Agostinho que nos convida à reflexão diariamente, né? Como que foi nosso dia? Nós cumprimos bem as 24 horas que nós tivemos? O que a gente precisa melhorar, né? E aí, esse tipo de reflexão que vai fazer a gente crescer para o bem, como diz o título do texto, né?
a gente entender a questão da observação que o Emmanuel fala no texto, né? Observa. Observa não é ficar olhando, é entender todo como que está sendo o nosso comportamento, o que está tirando a gente do sério, que a gente sente prazer, o que está nos motivando a seguir no nosso dia a dia. A gente tem que ter o conhecimento de como que nossa vida está, porque aí a gente consegue começar a reparar aonde a gente possa estar falhando. E isso nos auxilia tanto no desenvolvimento espiritual quanto no nosso material aqui na Terra, né? Principalmente com quem está mais próximo da gente. E aí daí vai se expandindo, né? Com a rede toda de contatos. Perfeito. É o que você comentou, né? O que que faz com que a gente realmente precise, né, evoluir? O que está fazendo a gente chegar mais próximo da luz, né, João? Mais próximo dessa evolução. E o que está fazendo a gente mais próximo das trevas? Trevas que as nossas sombras que nós temos, né? A gente está parando para esse momento de reflexão, né? E aí você falou dessa parte ali, né, que traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo. A gente tem que lembrar que nós programamos essa vida aqui, né? Essa nossa encarnação lá, nós fizemos a nossa programação lá, que nós imaginamos com todas as nossas evoluções de vidas passadas. A gente falou, não, pera, nessa aqui eu tenho que acertar nisso, nessa aqui eu tenho que ir lá com aquele fulaninho ali, que eu não tive uma boa relação, mas com ele eu preciso aí ter, porque eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso aí usar o dom aí de amor ao próximo, de compaixão. Nós programamos. Eu tive esses os tempos atrás, né, a oportunidade de ter tido uma visão, João, de algumas coisas que eu programei. E aí, quando foi na parte assim, foi lindo, assim, eu tava no meio de como se fosse um plenário, todo mundo branco assim, e como se eu estivesse escrevendo num caderno a minha programação dessa vida atual. E algumas coisas foram reveladas, uma delas na parte profissional. E aí escrevi lá engenheiro, só que aí eu lembro de pensar, olha que engraçado, mas espera, engenheiro? Aí eu colocava assim do lado, mas para ensinar. E aí, quando fala profissão, a profissão não é só para aquilo que. A profissão ela nos dá um retorno, né? A gente precisa aí estar motivado, aquilo que a gente vai fazer durante a nossa vida, o nosso retorno muitas vezes é financeiro, ou seja, eu entendo essa parte como profissão ali nessa aula de programação, aquilo que vai me dar prazer de trabalhar e ter a minha recompensa. E eu lembro de escrever e ensinar. E aí, realmente, olhando para minha vida, para tudo aquilo que eu venho passando por esses anos, eu fui fazer uma reflexão. Aonde eu tive mais prazer nessa minha vida atual foi os momentos que eu estava ensinando, compartilhando de um saber meu, de alguma coisa que eu passei, de alguma coisa que eu estudei. E aí, quem sabe, então, o dom, né, que Deus tenha me dado aí seja de ensinamento. E aí eu falo, não, deixa eu me colocar, seja na live, seja no meu trabalho. Aí eu fui trabalhar como consultor, que é justamente para ensinar. Uhum. Mas eu programei isso, está aqui. Então, nos foi dada essa oportunidade também de entender que tudo foi feito conforme a medida com aquilo que a gente está sendo capaz, mas a gente precisa usar. A gente, É, se eu coloquei ensinar, eu preciso ensinar, sabe? Eu não posso fugir disso. e Se eu fugir disso, eu vou ter que de novo ir para uma outra vida aqui. eu acho que tudo que a gente tiver alguma dúvida, a gente partir desses princípios, né? Do amor, do bem ao próximo, isso aí faz com que a gente tenha mais tranquilidade e paz para seguir em frente, né? Perfeito. E o texto ele enfatiza bastante essa questão, né, da generosidade divina perante conosco e da responsabilidade individual. Ele, ele abre essa visão para todos aqueles que quiserem gratuitamente, mas ele não cobra nada. Ele sabe que a responsabilidade ela é individual. E ainda mostra para a gente, através do texto, a importância, né, do crescimento espiritual e pessoal. E aí, quando a gente faz essa reflexão, é aquilo, né, é muito íntimo. Não adianta a gente querer fazer isso para o outro, né? Então, as nossas ações, todas que nós vamos buscando aqui no plano físico, é justamente com esse intuito de crescer para o bem, mas ainda falhamos, mas tudo bem, nós estamos em evolução, né? Sim. O que ele está nos cobrando, ele não está cobrando a perfeição da gente, né? O Emmanuel está
chamando a gente é estuda, observa, Cumpre livre trabalha. visão, Ele não quer a trabalha. coisa tudo certinho. Nós vamos errar, nós somos falhos, nós estamos aqui encarnados, nós temos muito que desenvolver, mas precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, é, no próprio livro dos Espíritos falam, né? A gente pode passar aqui no plano terrestre, a gente nunca retrogride, né? A gente sempre evolui, ou a gente fica estagnado. Só tem essa possibilidade. Ou a gente vai ficar estagnado e perde essa oportunidade, pode ser que a gente consiga ou não retornar aqui, ou tenha que voltar em outra condição, diferente do qual nós estamos hoje, ou nós aproveitamos esse tempo e evoluímos. E aí fica o nosso convite, né, da reflexão desse capítulo 2 da Palavra de Vida Eterna, que é o Cresçamos para o Bem. A gente buscar essas ações, né, esse trabalho, a questão da caridade importantíssima, da gente entender e da gente compreender o livre-arbítrio de cada um fazer da forma que dá conta e tudo bem. Nós estamos aqui para auxiliar o outro, né? Não para ficar criticando o que o outro está fazendo, não. E aí, quando a gente exerce isso, automaticamente a lei do progresso ela já vem junto. Então a evolução acontece. E se você está progredindo, buscando essa progressão, não tem o que temer da lei de causa e efeito. É isso aí. Tá? Você está totalmente em sintonia com a evolução. E aí a gente pode confiar que na pluralidade das existências, nessa reencarnação, as coisas tendem a melhorar, né? E acho que esse é um dos maiores Não quer dizer que vai ficar mais fácil, às vezes vai ficar mais difícil, tá? A gente tem que ter essa consciência, porque às vezes, quando a gente vai buscando desenvolvimento, tende a ficar mais difícil, as provas têm que ficar mais difíceis. Por quê? Porque você vai se desenvolvendo. Então, é mais ou menos isso que a gente entendeu nesse estudo de hoje, João. Eu acho que uma das maiores misericórdias de Deus é justamente ele dar essa pluralidade da existência, né? Para que a gente possa ir progredir. Eu queria encerrar, João, falando uma coisa que a última coisa que chamou a atenção, que você citou muito ao longo dessa live, né? Mas que dai de graça, aquilo que recebeis de graça. E vem isso também muito na minha mente hoje. E aí eu falei, gente, eu li isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aí deixa eu procurar. E aí foi o capítulo 26, né? Ele fala, dai gratuitamente o que recebeste de forma gratuita. Se você tem um dom de cura, cure, né? Se você tem esse dom de ensinamento, ensine. Mas tudo aquilo que nos foi dado por Deus foi nos dado de graça, né? Então, que Jesus vira e fala assim: não ore com a sua mão direita, fez a sua esquerda. Não use isso para também ser o bem próprio, para você se. Ele cita muitos, né? Os fariseus que olhavam isso para simplesmente terem status. Não use o dom. Aí eu queria encerrar aqui, né? Dessa parte. Não use o dom, aquilo que Deus deu, para que seja para o seu enriquecimento, para o seu orgulho próprio. Use realmente para o bem. Use realmente para ajudar o próximo e para se ajudar, né? Mas dai gratuitamente o que recebeis gratuitamente. Aí lá no final eles falam sobre a mediunidade gratuita. Nos foi dado essa, né? Todos nós somos médios, somos aí intermediários, né? Dos espíritos, só que ele cita. Existem os espíritos aí malfeitores que podem estar nos aproveitando nesse momento aí dessa mediunidade e estar falando sem nenhum viés moral, né? Eles podem estar nos respondendo o que nós perguntamos, mas qual vai ser a moralidade? Então cabe a nós estudar e entender, ok, estou sendo um médio aqui, estou usando meus dons aqui, mas é para o bem ou é para a porta aí de espíritos que queiram se aproveitar? Então fica, acho que esse meu encerramento também. Usem com inteligência, sabedoria, mas usem. Usem aquilo que Deus nos deu e de forma muito abundante. Ô, João, obrigado pelas colocações. Acho que todos foram muito pertinentes. E agradecemos também a espiritualidade por nos intuir, por conduzir a nossa tarefa e que a gente possa continuar nessa nossa levada do livro aí de Palavras de Vida Eterna, que vai ter muito a nos auxiliar, né? E que a Vai gente possa sim. atingir todos aqueles que estiverem necessitados. Amém. Eu que agradeço, viu, João? Nossa próxima live aí vai ser o capítulo 3, evitando a tentação. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Eita. É isso aí. E agradecemos também todos que estão
presentes aqui na nossa live, que tem nos motivado, né, João, lá no nosso dia a dia, na nossa casa, os nossos amigos de tarefa e os demais que participam, que deixam aqui um recado para a gente. A gente fica agradecido por todos e esperamos conseguir dar continuidade nessa tarefa aí. Amém. Assim como acho que a gente fez a oração de abertura, João, se puder fazer de encerramento, para que também todos sejam abençoados aí ao longo dessa semana, né? Que Claro. absorva aí essas palavras que foi faladas, ensinamentos. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por mais essa oportunidade de estar realizando o culto do Evangelho no Lar, junto da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que as boas vibrações possam chegar a todos os lares que estão necessitados, que saibamos utilizar o estudo dessa noite para crescermos do bem e que possamos sempre enxergar as possibilidades de evolução, que continuamos estudando, observando e agindo, sempre em prol do amor, da paz, e que a espiritualidade nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Obrigado, Boa João. noite, João. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem conosco. Valeu. Tchau.